Olá, hoje vamos mergulhar numa questão que é, no mínimo, fascinante. Como é que a gente consegue aplicar métodos científicos a algo tão pessoal, tão emotivo como a música? Sabe, essa tensão entre o objetivo e o subjetivo existe em muitas áreas, mas no estudo da música, ela ganha um contorno todo especial. É exatamente esse o nosso desafio. E para guiar essa nossa conversa, vamos usar como base as ideias do livro Horizontes da Pesquisa em Música, organizado por Wanda Belar Freire. É uma obra que junta vários pesquisadores justamente para discutir esse embate, o choque entre a arte, que é subjetiva, e a investigação, que busca ser objetiva. Então, o nosso roteiro é este aqui. A gente começa com a questão central, depois explora os dois mundos da pesquisa, entra no grande debate, desconstrói o que chamam de falso dilema e, por fim, olha para os novos horizontes que se abrem. Vamos lá. Ok, primeiro de tudo, vamos enquadrar o problema. Música é uma experiência muito, mas muito pessoal. Então, como é que a gente pode estudar isso de uma forma que seja, ao mesmo tempo, rigorosa e que faça sentido? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Pensa só. Se a minha experiência com a música é totalmente diferente da de outra pessoa, qual das duas é a verdadeira? A ciência busca respostas que a gente possa verificar, mas a arte vive de múltiplas interpretações. Como é que a gente junta essas duas coisas? E bem no centro desse debate, a gente encontra duas grandes filosofias de investigação. De um lado, a abordagem qualitativa, que foca no porquê e no como. Do outro, a abordagem quantitativa, que está mais interessada no o quê e no quantos. Muitas vezes, elas são vistas como inimigas. Agora, para a gente entender o debate a fundo, primeiro precisamos entender o que cada uma dessas abordagens realmente significa. Como é que cada uma delas olha para o mundo? Para a gente entender bem a diferença, vamos pensar numa analogia. Imagina a diferença entre um diário de viagem e um censo turístico. O diário é qualitativo. Ele descreve as experiências, os sentimentos, a cultura. É profundo. Já o censo é quantitativo. Ele conta o número de turistas, quanto tempo ficaram, o que gastaram. Ele busca padrões em larga escala. Tem a ver com amplitude. Olha só, a pesquisa qualitativa, ela abraça a subjetividade. A pessoa que investiga não finge que é invisível, sabe? A perspectiva dela faz parte do estudo. O objetivo aqui não é achar uma verdade universal, mas sim chegar a uma compreensão rica, detalhada, de um fenómeno específico, dentro do seu contexto. Já a pesquisa quantitativa é o oposto. Ela tenta se afastar ao máximo da subjetividade. Usa números, estatísticas, experiências controladas, tudo para encontrar factos que possam ser generalizados. A pergunta aqui é mais do tipo: o que a gente consegue medir e provar objetivamente sobre como as pessoas reagem à música? É uma boa reflexão a se fazer. Quando nos deparamos com algo novo, qual é a primeira inclinação? É perguntar o que isso significa para mim ou como é que isso funciona de modo geral? Não tem resposta certa ou errada, claro, mas a nossa preferência já diz muito sobre essas duas formas de ver o mundo. Então, depois de entender os dois lados, a grande questão no meio acadêmico passou a ser: como é que eles interagem? Será que eles podem coexistir? Ou melhor, será que devem? O livro descreve basicamente três posições. Primeiro, tem os puristas, que dizem que os métodos são como água e óleo, sabe? Incompatíveis. Depois, vêm os pragmáticos, que defendem que eles se complementam. A gente pode usar números para achar um padrão e depois entrevistas para entender o porquê. E por fim, os unificadores, que dizem que, na verdade, são duas faces da mesma moeda. E essa é a questão crucial, né? Muitas vezes essa lealdade a um método ou outro tem mais a ver com a tradição de uma universidade do que com o que realmente faz mais sentido para a pergunta que está sendo feita. E isso nos leva direto ao argumento central do livro. Essa ideia de que é preciso escolher um lado talvez seja, na verdade, um beco sem saída. A tese principal é que essa mentalidade de um contra o outro não leva a lugar nenhum. Trata a pesquisa como se fosse um jogo de futebol, com equipas rivais, quando na verdade deveria ser sobre usar a melhor ferramenta para cada trabalho. E aqui está o ponto-chave de tudo. O que mais importa não é o método, mas sim a pergunta. Tudo tem que começar com a curiosidade, com uma boa pergunta. É a pergunta que deve ditar o método e não a nossa lealdade a uma metodologia que deve limitar as perguntas que a gente faz. E o conceito que surge dessa nova forma de pensar é a flexibilidade metodológica. O que isso quer dizer? Significa ter a liberdade e a competência para misturar e combinar abordagens. Se uma pergunta sobre música fica melhor respondida com uma análise estatística e também com entrevistas profundas, então por que não usar os dois?
Então, para onde tudo isso nos leva? Bom, nos leva a uma visão muito mais rica, muito mais dinâmica da pesquisa. Um kit de ferramentas de um pesquisador moderno não pode ter só um martelo. Tem que ter uma variedade de ferramentas. Ele valoriza a subjetividade, não como um problema, mas como uma fonte de dados. Encoraja a busca por inspiração em diferentes áreas, da sociologia à neurociência e, acima de tudo, insiste que uma boa pergunta é o motor de todo o processo. No fim das contas, o objetivo é este. Não é sobre provar que um método é melhor que o outro. É sobre usar tudo o que a gente tem à disposição para criar o entendimento mais completo e profundo possível de algo tão complexo e tão belo como a música. E esta citação do sociólogo Boaventura de Sousa Santos é brilhante para ilustrar essa mudança. Não é só sobre reorganizar as peças do mesmo jogo de sempre. É sobre inventar um jogo completamente novo, com novas regras e novas possibilidades. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se nos libertarmos dessa ideia de que só existe um jeito certo de investigar, que porta a gente abre? Que novas perguntas e novas formas de entender não só a música, mas o mundo à nossa volta se tornam possíveis? Fica aí a questão.